Pai do Senhor, meus irmãos, podeis assentar, se acomodar, ficar à vontade. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus pela vida do pastor Xavier, pelo convite, e feliz por estar aqui mais uma vez. Eu não me alegro tanto em visitar, viajar, pregar em várias igrejas. Eu me alegro mais quando eu volto ao mesmo lugar, porque tenho a certeza que agradei da primeira vez. Então agradeço ao pastor Xavier, já me sinto em casa, pois estou ao lado do meu irmão em Cristo e na carne, o presbítero Dota. Tem meu filho Dário aí que está comigo, acompanhando comigo, veio a minha esposa, e aqui está praticamente a maior parte da minha família. Não precisa nem eu me apresentar, nem me identificar, porque aqui todos já me conhecem. E estamos aqui para darmos continuidade a esta campanha, que esta é a terceira volta. E o Senhor, que começou a boa obra, Ele está aqui para dar continuidade no que Ele já prometeu. Esta campanha vai se prolongar. Nós estamos apenas contribuindo, dando mais um passo, e você será vitorioso, porque o tema que está no Evangelho de Jesus, que Lucas escreve, lá o versículo 37, o capítulo 1, verso 37, que diz que para Deus nada é impossível. E eu quero iniciar dizendo que Lucas escreveu este evangelho que traz o seu nome. Lucas escreve também outro documento, escrevendo Atos dos Apóstolos. E Lucas, ele escreve esse evangelho descrevendo a história de Jesus para os gregos. E Lucas não fez parte do grupo apostólico. Lucas não andou com Jesus. Lucas não fez parte do grupo apostólico, mas ele foi alcançado pela graça, assim como eu fui alcançado, como você foi alcançado pela graça. E ele teve a sensibilidade de escrever dois grandes documentos, e que foi o Evangelho de Jesus, que tem o seu próprio nome, e Atos dos Apóstolos. Esse evangelho, ele descreve alguns milagres. E sabemos que Lucas era médico, mas tem a sensibilidade de escrever diversos milagres, porque milagre não está no campo da medicina, milagre está no campo da fé. E ele escreve, inclusive nesse capítulo 1, ele descreve dois grandes milagres, no qual nós vamos falar sobre esses dois grandes milagres que ele narrou para nós. E nessa narrativa de Lucas, deixa ele bem claro que a medicina, como todos sabem, trabalha no campo da ciência e no campo da possibilidade humana e da sabedoria. Mas ele escrevendo esses milagres, apresentando a nós esses milagres, ele está se curvando ao poderoso Deus Altíssimo. Ele está dizendo que está debaixo das mãos de Deus, porque ele termina esse evangelho dizendo que ele é médico dos médicos, Senhor dos senhores. Então Lucas, ele está se rendendo à mão poderosa do Altíssimo, dizendo que ele vai bem além da medicina. E esse texto do capítulo 1, Lucas começa a narrar a partir do versículo 5,
uma história de um homem por nome de Zacarias, de uma linhagem sacerdotal, da linhagem sacerdotal de Abias, e ele casa-se com uma jovem por nome de Isabel, de uma outra linhagem sacerdotal, da linhagem de Arão, irmão de Moisés. Ou seja, há um casamento em Judá de duas linhagens sacerdotal que agora se unem para dar prosseguimento à linhagem sacerdotal. O plano, a ideia é que casassem e tivessem filhos, porque a maior riqueza para um judeu é ter um filho, e um filho homem, para ter um primogênito, para dar sequência ao seu nome, à sua herança e à sua linhagem. Mas isso não foi possível para Zacarias e Isabel, porque passaram diversos anos esperando que viesse o primeiro filho, e isso não ocorria, até que chegando Isabel aos seus 50 anos, cessou o seu período fértil e encerrou também a esperança de gerar. E Zacarias, passando seu homem de idade avançada, também encerra-se a esperança de gerar filho. Para eles, acabou a esperança de ser pai, acabou a esperança de Isabel de ser mãe. Mas no versículo 9, estou falando isso só do capítulo 1. No versículo 9, Zacarias sobe para uma fila sacerdotal para tentar sorte de ser sorteado e entrar no templo. No versículo 11, Zacarias é sorteado para entrar no templo. Zacarias já não tem mais esperança de ser pai, mas ele vai na esperança de adorar ao Deus Altíssimo. Ele vai com a esperança de ser sorteado e entrar no templo para adorar. Aí o versículo 11 diz que o sumo sacerdote mexeu as pedras, joga para cima, e quando pega na mão, é o nome de Zacarias que foi sorteado. Zacarias entra ao templo no versículo 12, e o texto diz que Zacarias jogava incenso nos 4 cantos do templo, e a oração de Zacarias era uma só: ai que me dera eu ter sido pai, ai que me dera se eu fosse pai, ai que me dera se eu tivesse alguém que me chamasse de pai. Quando Zacarias vira-se para a direita do altar, está sentado o anjo Gabriel e diz: Zacarias, a tua oração chegaste ao céu, e o Deus Altíssimo me enviou para te dizer que tu vais ser papai. Zacarias disse, a Bíblia diz, o texto diz, o versículo 3 disse que Zacarias turbou-se e disse: eu não tenho mais idade, a minha idade passou, a minha esposa é estéril, todo mundo chama ela de estéril, ela não tem mais vigor para ter filho. E o anjo disse: Zacarias, eu estou aqui não para dizer uma improbabilidade, eu estou aqui para dizer que ela era estéril, ela vai gerar filho, e ele terá o nome de João, e será grande. Veja a pronúncia do anjo. Primeiro ele anuncia no passado, ela era estéril, o que lhe trazia uma depressão. Aí ele diz: ela será mãe no presente, e no futuro ele será grande. Ou seja, Deus vai curar. Olha a primeira revelação da noite.
Deus vai curar o seu passado, vai restaurar o seu presente, para você viver o seu futuro para a glória de Deus. A primeira revelação para você se apoderar do poder de Deus. Vai curar o seu passado, restaurar o seu presente, para que você viva o seu futuro. Aleluias. E o versículo 14 segue: já Isabel grávida. Zacarias ficou sem fala porque duvidou, e Isabel engravidou na velhice, aos 93 anos. E o texto diz que ela não saiu de casa durante 5 meses, mas estava gerando. Ela estava com o ventre já germinando. Aí, no versículo 26, o anjo agora desce a uma cidade por nome de Nazaré. Nazaré era uma cidade, um vilarejo que ninguém daria muito crédito. Nazaré é uma cidade, um vilarejo lá nas bandas da Galileia, que ninguém dava tanto valor. Para você ter ideia, no dia que Filipe, só recapitulando, no dia que Filipe encontrou com Jesus, encontrou o Messias, ele correu para dizer a Natanael: Natanael, encontrei o Messias, encontrei o Cristo, e o nome dele é Jesus. Natanael disse: tu encontraste ele aonde? Ele disse: Nazaré. Ele disse: porventura Nazaré pode dar alguma coisa boa? Então Nazaré era um lugar desprezado. Mas você quer saber de uma? O anjo foi até Nazaré, entrar numa casinha simples e humilde, para falar com uma jovem simples e humilde, e lhe trazer a ela um recado que também veio dos céus. Primeiro ele foi do templo falar com um sacerdote que era Zacarias, dar um recado a Zacarias, sacerdote. Mas agora o anjo está vindo para falar com a mulher mais simples de Nazaré, na cidade mais simples da Galileia. Eu quero dizer a você que o anjo ainda faz viagem para entregar promessa na vida de quem não tem possibilidade de se encontrar na sociedade. Eu quero lhe dizer que não importa a situação que tu vive, aonde tu vive, como tu vive, se ninguém te vê, mas o anjo nessa noite está vindo com promessas para a sua vida. Aleluias. O que me deixa arrepiado é que o anjo não faz acepção de pessoa, o Altíssimo não faz acepção de pessoa. O Altíssimo manda o recado para o sacerdote, mas manda o recado também para quem mora numa casa simples, para quem é simples. O importante é adorar, adorar, adorar. Aleluia, lamassuriandalas. O importante é adorar. Aleluias. Zacarias não adorou porque tinha, não. Zacarias não adorou porque recebeu. Zacarias adorou pelo que ele é. E quando ele ora pelo que ele é, ele recebe o que busca. E como foi lido aqui nessa noite, na palavra devocional, o anjo chega e sauda Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres. E ela disse: que saudação é essa? No costume judaico, uma saudação judaica era Shalom Adonai, ou Shalom.
e ele chega com a saudação diferente. Ela disse: esse homem vem de onde? Quem será esse homem? Ele disse: eu sou um enviado de Deus. Eu vim para entregar uma promessa, um projeto de Deus na sua vida. Tu darás à luz a um filho, o nome dele será Jesus, que será rei sobre a terra, e o seu reino não tem fim. Aí o versículo 25 diz que, o versículo 27 diz que ela se turbou, assim como o sacerdote turbou-se, Maria também turbou-se com aquela mensagem. E ela disse: como é isso? E como é isso? Parece que eu estou vendo, quando Deus faz uma promessa grande a você, que você olha para o seu campo da sua possibilidade, você não vê saída, não vê possibilidade, e você bota o joelho no chão e diz: Senhor, como será isso? Aí o anjo disse: calma, Maria. Aí agora o anjo vai usar o milagre de Isabel, que ele operou há 5 meses atrás. Aí ele disse: sabe a tua prima Isabel, que não tinha possibilidade de engravidar? Pois agora ela está no 6º mês. Ela disse: assim eu aceito, porque sei que é dos céus essa promessa. Aleluias. E no versículo 39, Maria já recebeu o Espírito Santo, já foi agraciada pelo Espírito Santo, agora está grávida. E o versículo 39 diz que Maria levantou e subiu a montanha de Judá apressadamente. Depois você lê em casa, estou lendo tudo dentro do capítulo 1. Ela sobe apressadamente as montanhas de Judá, procurando a casa de Zacarias e de Isabel. Quando Maria se aproxima da casa de Zacarias, ela começa a fazer uma saudação a Isabel. De longe, a saudação judaica, como eu falei, ela começa a gritar em alta voz e dizer: Shalom Adonai, Shalom Adonai. E quando Isabel escuta o grito de Maria, a saudação de Maria, ela diz no versículo 42: quando eu ouvi a saudação de ti entrar pelos meus ouvidos, o meu bebê saltou de alegria, porque bendita és tu entre as mulheres, que vem trazendo no teu ventre o meu Salvador. E elas se abraçam, e elas se confraternizam-se e se alegram, porque agora as duas estão vivendo uma grande promessa de Deus Altíssimo. Diante desses 2 milagres, Maria creu, Maria aceitou, porque ouviu o testemunho de Isabel. O próprio anjo descreveu. Ela não quis acreditar, ela não quis, ela achou ignorado. Mas quando o anjo deu o depoimento de Isabel, ela aceita o milagre de Deus e o projeto de Deus na sua vida. Então é necessário que nós, muitas vezes, precisa ouvir testemunho de milagre para nós podermos acreditar e receber o nosso. Na maioria das vezes é assim, porque você, quando recebe algum tipo de promessa, você fica: como será isso? Como eu vou conseguir isso? Como eu vou chegar se eu não tenho nenhuma possibilidade de alcançar essa vitória e esse projeto de Deus na minha vida? Mas o que Deus quer
para realizar um projeto na sua vida, é só o seu ventre, é só a sua disposição, é só a sua disponibilidade, porque o resto quem faz é Ele. O anjo disse a Maria: não se preocupe, Maria, porque descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Senhor habitará sobre ti. Não se preocupa, só basta ser disponível para que o projeto de Deus seja realizado na sua vida. Para você receber e você entender o milagre de Deus na sua vida, o que Deus tem para fazer na sua vida, talvez você até agora você não entendeu nada, mas eu quero aumentar para que você abra sua mente o que Deus fez com mais personagens na Bíblia, desde o Antigo Testamento, como por exemplo Ezequiel. Ezequiel tinha um sonho de ser sacerdote. Seu pai era sacerdote. Ele tinha aquela vocação de ser sacerdote, tinha tudo para ser um sacerdote, só esperando chegar o dia de completar 30 anos para assumir o ofício sacerdotal. Só que os planos de Ezequiel foram destruídos no meio do caminho. Aos 17 anos ele foi levado para a Babilônia, porque ninguém vai para uma situação ruim com seus próprios pés, com suas próprias vontades, só vai se for levado. Mas naquele dia Ezequiel foi levado para a Babilônia juntos a outros cativos, mas ele foi conviver no meio de um cativeiro aos 17 anos. E no início do seu livro de Ezequiel, ele começa dizendo assim: ele está no meio dos cativos, no meio do cativeiro, trabalhando braçal, trabalhando duro, e tinha uma promessa de ser sacerdote, tinha uma vocação de ser sacerdote, tinha vontade de servir a Deus, e ele servia mesmo no cativeiro, ele ainda adorava a Deus. Mas um dia ele vai buscar água à beira do rio Quibar. Quando ele chega na beira do rio Quibar para pegar água, ele lembrou de uma coisa. No versículo 5 a seguir, diz assim: no quarto dia do mês, ou no quinto dia do mês, no quarto mês do ano, no 30º ano, que era no dia que ele estava completando 30 anos, ele estava dizendo a Deus, sabe o que? Deus, se eu estivesse em Jerusalém, hoje eu estaria tomando posse do meu ofício sacerdotal, mas eu estou no meio de uns cativos, está no texto, eu estou no meio dos cativos, e não assim podendo assumir o meu ofício sacerdotal. Sabe o que aconteceu naquela hora? Na beira do rio Quibar, no meio dos cativos, Ezequiel começa a ver visões dos céus. Os céus começam a se abrir para Ezequiel. O que eu quero dizer é que não importa o lugar, não importa a situação, a segunda revelação da noite, não importa o que você está passando, mas não será impedido que você receba algo do céu, não será impedido que você veja visões dos céus. Ezequiel está no meio dos cativos, mas está vendo visões do céu. E agora o povo de Israel é liberto do cativeiro, volta para Jerusalém, e Ezequiel volta para Jerusalém com o ofício de profeta. Você entendeu o que Deus fez na vida de Ezequiel? O homem queria ser sacerdote, levar o problema do povo para Deus. Aí Deus criou uma situação, tirou ele de Jerusalém,
coloca no cativeiro, para esperar ele completar 30 anos, para depois trazer de volta. Aí Deus disse: você nunca foi e nunca será um sacerdote, mas eu te levanto um profeta. Que profeta é quem carrega recado de Deus para o homem. Eu não criei você para levar recado de homem para Deus, mas eu criei você para dar recado meu para o povo. Deixa eu dizer a você, o que você está passando, a situação que você está submetida ou submetido, é só um mover de Deus na sua vida, é só um agir de Deus na sua vida, porque o projeto que você está pensando para você não é o de Deus. O que Deus está preparando para você é algo bem maior, é algo bem maior. Acalma-te, suporta a sua luta, suporta a sua dor, suporta o teu sofrimento, porque vai chegar ao fim. Isabel e Zacarias suportaram, adorando e servindo, mas no dia que Deus viu que era impossível para eles, aí Deus disse: para mim nada é impossível. Ele mostrou para Ezequiel: para mim nada é impossível. E se eu fosse falar de personagens que viveram essa história, eu passaria até meia-noite, mas eu não vou matar você afogado, eu vou deixar você com sede nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, creia que o que você está passando, a prova que você está passando, não é para você morrer, não é o seu fim, não é para você deixar de adorar. É só Deus gerando algo maior. Zacarias e Isabel queriam um filho, queriam um substituto sacerdotal. Eles sonharam com isso, um substituto para levar seu nome adiante. Mas Deus disse: deixa eles ficarem impossibilitados, que eu vou gerar nela um profeta que vai ganhar almas para o reino dos céus. Ele não gerou um filho, porque Deus não queria um filho, queria dar a eles um profeta. Deus está gerando na sua vida algo bem maior do que você está buscando. Ele está gerando na sua vida algo bem maior do que você está querendo. Se Deus resolver agora. Tem pessoas aqui que está ansiosa, querendo que aconteça logo. Eu quero, Senhor, toda hora. Deus me mostra você de madrugada dizendo: eu quero agora. Mas Deus está mandando eu lhe dizer que Ele está gerando algo bem maior naquilo que está lá, naquilo que você quer que venha agora. Ele está gerando algo que Ele é o Deus do impossível. Se acontecer agora, não é o que Deus quer que Ele seja, não é o que Ele quer para a sua vida. Vai continuar do mesmo jeito, mas Ele está trabalhando em vidas, transformando vidas. E eu repito que Ele transforma o seu passado, Ele cura o passado, transforma o presente, para que você viva um futuro com abundância. Aleluias, glória a Deus. E finalizando, eu quero dizer que esse capítulo 1 de Lucas tem 80 versículos e fala só desses dois milagres. Mas aconteceu
que João Batista, nascendo, ele vai para o deserto. Jesus também nasceu da Virgem lá na Galileia, em Belém da Judeia, vive na Galileia, forma o seu ministério aos 30. João Batista também assume o seu ofício profético aos 30. E João Batista desceu ao Jordão para batizar. João desceu ao Jordão para batizar. E quando ele está dentro do Jordão batizando, imagine quem vem chegando: Jesus. Quando Jesus se aproxima, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus entra no Jordão para ser batizado por João. E interessante que Elias, quando entrou no Jordão, as águas do Jordão se abriram. Eliseu também, quando entra com a capa de Elias no Jordão, o Jordão se abriu. Mas quando Jesus entra no Jordão, o Jordão não se abre. Mas quando Jesus sai do Jordão, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu para a terra para fazer a obra de Deus, a obra que você tanto almeja. O Espírito Santo desceu porque os céus se abriram. Aleluias, glórias a Deus. Eu gostaria, se não for pedir muito, só para manter o ritmo, a rotina da campanha, que os irmãos puderem vir aqui na frente e nós já vamos orar para finalizar. Eu vou orar sobre você, e se não for pedir muito, eu queria que a cantora louvasse mais um hino enquanto a gente ora em posições de mão, e nós já finalizamos assim mais uma volta desta campanha. Aleluia. Eu quero só lembrar você, pastor, um culto como esse, a gente descobre quem deve mais a Deus e quem deve menos. Num ciclo desse, numa hora dessa, Jesus estava sentado numa mesa, comendo com pecadores, e um fariseu chegou e disse: ele come com pecadores. E naquele momento chega uma mulher, que a Bíblia diz que ela era pecadora, vai para debaixo da mesa, quebra um nardo de perfume, derrama nos seus pés, enxuga seus pés com seus cabelos. Aí o fariseu disse: e ela faz isso? Ela faz isso? Aí Jesus disse para o fariseu: me diga uma coisa, se alguém deve 50 dinheiro ou 50 prata a um credor e não podendo pagar, e outro que deve 500 e não podendo pagar, mas o credor perdoou a conta de quem devia 50 e de quem devia 500, quem deve mais favor ao credor? Quem deve 50 ou quem deve 500? Aí o fariseu disse: é lógico, Senhor, que é quem deve 500. Aí Jesus disse: julgastes bem. Quem deve mais, agradece mais, e quem deve menos, agradece menos. Então ela está fazendo isso porque deve muito. Eu estou aqui rouco, suado, porque eu devo milhões ao meu Deus e minha conta foi perdoada. Agora, se você não deve nada, não diga nada, fique sentado, não abra a boca, não diga nada. Mas se você deve alguma coisa ao teu Criador que foi perdoada, glorifique a Ele, adore a Ele, porque Ele é fiel para perdoar a sua dívida. Já perdoou a sua dívida, glorifique, exalte Ele. Aleluias, aleluias, glorifique a Ele, exalte Ele, porque Ele é digno do seu louvor, da sua adoração, da sua gratidão.
a sua gratidão nessa noite. Aleluias. Oh, maravilhas. Oh, glória a Deus. Aleluias. Sinta Deus na sua vida, o Espírito Santo. Os céus se abriram para que o Espírito descesse. Os céus se abriram para que você pudesse tocar nele. Você pode não tocar nele, mas ele vai tocar em você. O Espírito Santo vai tocar em você. Você pode não falar com Deus, mas Deus vai falar com você. Meu Deus, eita glória. Receba a resposta. Receba a resposta do Espírito Santo. A resposta divina. Receba a resposta do Espírito Santo. Saia com posse da vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Sinta a presença. Sinta a resposta de Deus nesta noite. Oh, glória, aleluia. Receba a visitação do anjo. Receba a força de Deus. Receba, sinta a presença, sinta a presença do Espírito Santo, sinta a presença. Aleluia. Elevarei meus olhos para os montes, olharei, o Senhor virá. Meu socorro, me esconderei nas asas de Deus. Seu amor é grande. Ele está falando com alguém aqui nessa noite. Você pode até não estar sentindo, mas Ele está lhe tocando. Você pode até não conseguir tocar, mas Ele está lhe tocando. Você pode até não estar ouvindo a voz dEle, mas Ele está ouvindo a sua voz. Ele está ouvindo o seu clamor, a sua adoração. Aleluia. Eu levarei a minha cruz sobre o caminho tropeçar. Deus vai me ajudar a me erguer. Aleluia. Ele tem
meu Deus. Não tem mesmo pra És o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Aleluias. Aleluias. Todos teus inimigos envergonhados serão quando lá na glória. Aleluias. Assim como o anjo bateu na porta daquela jovem, assim como o anjo bateu naquele casebre simples lá em Nazaré, Ele está batendo na vida de alguém aqui nessa noite. Ele está entregando um projeto na sua vida nessa noite. Aleluias. Creia somente no Senhor. Ele te cobrirá com o Espírito Santo. Ele te cobrirá com a virtude do Espírito. E a sombra do Onipotente está em tua volta para lhe dar a vitória. Seguirei, levarei a minha cruz, se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Tu és fiel, Deus. É nossa força Deus pra vencer, Aleluia. mesmo caminhar, Deus me ajudar. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Oh Deus fiel. Aleluia. Quero agradecer. Aleluias. Quero agradecer, pastor, a igreja, por essa oportunidade e dizer que já estou farto de tudo que Deus fez nessa noite na minha vida, no nome de Jesus.